Vamos lá, vamos lá. Primeiro vídeo aqui a respeito da mentalidade Blue Pill. É o seguinte, comunidade masculinista aí trabalha muito com esses termos de Blue Pill, Red Pill. O que é o Blue Pill? O Blue Pill é o cara comum na sociedade. É o cara que está acreditando aí que a vida dele deve ser utilizada, né, para construir um mundo melhor. É o cara que está acreditando aí que, né, num relacionamento ele deve sempre colocar a mulher em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar. É o cara que está aí compreendendo, né, que, por exemplo, se ele não constituir uma família, se ele não fizer uma faculdade, se ele não tiver um casamento, ele não é um homem de verdade. Basicamente, o Blue Pill é aquele amigo que todo mundo tem. Sabe aquele amigo que te julga a respeito de suas ações, que segue o padrãozinho, que, sei lá, não tem onde morar fixamente, mas compra um carro do ano aí pagando o carro? Esse é o Blue Pill. Óbvio que nesse vídeo aqui eu vou tentar entrar em um detalhe maior, mas vamos lá. Primeiro ponto aqui. Seguinte, a mentalidade Blue Pill ela é composta por mitos, por falsas ideias, por falácias. E essas falácias elas se aglomeram de modo que na cabeça do homem que está contaminado por ela, que ainda está com essa mentalidade fixa, ele é superior. Então assim, o homem Blue Pill ele sofre de um complexo de superioridade. Ele acredita que moralmente é melhor do que os outros homens porque segue o fluxo da manada da sociedade. Isso é um erro crasso. Isso é um erro crasso. O Blue Pill é o cara, gente. Por exemplo, essa mentalidade superior, ela na realidade é uma armadilha que coloca o indivíduo numa situação de desvalorização da própria vida. O Blue Pill é o cara que dá a vida para um indivíduo desconhecido na rua sem ao menos querer saber o que está acontecendo. Geralmente o Blue Pill é chamado também de White Knight, cavaleiro branco, né? É o cara que pega o lado feminino de todas as questões. Se ele vê uma mulher e um homem brigando na rua, ele sempre vai pegar o lado da mulher, porque não se pode bater em mulheres na sociedade, não se pode agredir mulheres na sociedade. Esse é o ponto. O Blue Pill, nesse complexo de superioridade, ele crê que a mulher é tão inferior que precisa da defesa dele, né? Enfim, isso aí é uma falácia. Não estou falando que você tem que abandonar pessoas na rua, não, longe. Estou falando o seguinte, existe um tipo de cara aí que ele é tão absorto nas próprias ideias que ele acha que outras pessoas são inferiores a eles. O segundo ponto do Blue Pill é o seguinte, o cara, ele segue exatamente aquilo que é dito para ele seguir. O Blue Pill, ele geralmente ele não questiona muita coisa não, entendeu? Se a mulher dele mandou ele fazer uma coisa, ele está fazendo. Se o governo, o presidente da república, seja de qual lado for, mandou ele fazer alguma coisa, que ele está fazendo. Ele simplesmente segue o padrão da sociedade, o padrão da manada e não questiona. E quando alguém levanta uma ideia ou uma crítica a respeito daquilo que está sendo executado, ele é um dos primeiros a fazer o quê? Atacar. Aqui é bem igual o filme do Neo, né? O filme Matrix. Ele é um dos primeiros a atacar e a julgar, geralmente condenando, né, e tentando humilhar de maneira pública essa pessoa. Na minha vida eu já lidei com muitos Blue Pills. Inclusive, em uma empresa, eu trabalhei em poucas empresas que eu nunca gostei dessa porra desse ambiente empresarial. Que pra mim é um ambiente repleto de feminismo e Blue Pillsagem. Enfim, tinha um cara lá que ele era o Blue Pill by the book. Filho. O Blue Pill by the book. O cara seguia exatamente tudo aquilo que era dito, não questionava porra nenhuma e, em grande parte, trabalhava contra os demais homens da empresa, né? Com fofoca, com calúnia. É claro, ele foi usado pela liderança feminina e depois foi mandado embora. Isso aconteceu depois de mim, mas os meus brothers ficaram lá, né? A gente tem esse contato. O que acontece é o seguinte, o Blue Pill, os Blue Pills, né? Em grande maioria, eles são homens que, infelizmente, foram educados de maneira padrão. Eles não foram ensinados a raciocinar a respeito das próprias vontades, eles não sabem aquilo que eles querem de fato, e eles vivem em função dos outros, geralmente em função de uma mulher e em função de algumas crianças, filhos dele, né, geralmente, ou de outros homens. Ele não liga para isso, o pai é quem cria no final das contas. Enfim, o que acontece? O Blue Pill ele sofre desse complexo de superioridade para disfarçar uma sensação de vazio e de falta de propósito, falta de missão na própria vida. Então ele começa a atacar os demais homens que não estão seguindo aquilo que ele acredita que é certo. Ele não tem respeito para com a vida alheia.
Exatamente isso. Os Blue Pills também, a terceira categoria, né? É achar que sendo bonzinho... É que sabe aquele cara lá, o sorrisinho, o risadinha, o Mr. Simpatia, o cara que nunca discorda de ninguém ou que só discorda de uma pessoa dentro de um ambiente onde todo mundo concorda com aquilo que ele fala, né? Esse cara aí geralmente é um Blue Pill também. Ele precisa ter uma aprovação social muito forte. Ele vive em função dos outros, correto? Ele não vive em função de si próprio. Ele vive em função dos outros. Então ele sempre vai buscar se posicionar de maneira que as pessoas que estão ao redor dele, seja ambiente profissional, familiar, amizade, enfim, concordem. Ele não levanta uma opinião contrária. E quando ele faz uma crítica, ele pede desculpa a todo mundo. Vocês vão me desculpar, né? Mas pá. Aí ele joga a blue pillsagem dele. Ele joga a opinião de merda dele. É exatamente isso que acontece. Então, assim, o que eu vejo hoje a respeito dessa mentalidade? Ela é extremamente danosa. O cara blue pill, gente, é o cara, você precisa ter uma noção, ele é o cara que vai lutar numa guerra aí, num país estrangeiro, sem nem questionar o porquê. Meu país precisa de mim. Quando a guerra é só de político, de colarinho branco, entendeu? Aí ficam uns velhos ricos, de boa, vivendo a vida deles, comendo as mulheres, gastando a grana, e ele vai lá lutar num país, matar outros caras que não tem nada a ver com a história dele, simplesmente porque ele caiu na propaganda do Estado. Esse é o cara Blue Pill. O Blue Pill ele é um homem que não possui muito padrão e não possui muito parâmetro intelectual, não possui um parâmetro moral muito afiado. Ele simplesmente segue aquilo que acredita que é o correto. Isso que é o problema na sociedade. Isso que é o problema na mentalidade do homem. Eventualmente, como homem, você vai ser enquadrado pela realidade que vai fazer a seguinte pergunta. O que você quer para sua vida e onde você quer chegar? É isso. O Blue Pill, quando ele se depara com essa pergunta, ele quer algo nobre. Aqui a gente entra no quarto, quinto ponto da mentalidade Blue Pill. O Blue Pill é tão imaturo que ele deseja morrer por algo maior do que o dele, maior do que ele. Ele deseja uma causa nobre para morrer. Ele não consegue simplesmente ter uma vida honesta, uma vida humilde. Não, ele precisa de nobreza. Esse é o cara, velho. Esse é o cara. Então, tipo assim, aqui a gente volta, né, na conversa de briga de homem e mulher. Se tiver um homem e uma mulher brigando, ele vai pegar o lado da mulher sem nem saber o que está acontecendo. Se uma mulher acusa uma outra pessoa de estupro, ele vai bater o cara, vai matar o cara porque a mulher está falando. Se uma mulher chega chorando, ele já vai saber o que aconteceu, porque ele se importa. Ele é um cara bom, ele se importa com o sentimento das pessoas. Ao mesmo tempo que se ele passar do lado do mendigo na rua, ele nem vê. É isso. O Blue Pill, ou seja, na minha visão, né? O Blue Pill, ele é infelizmente, né, é um indivíduo que possui sérias patologias mentais, que não consegue enxergar isso, e para não sair da própria bolha e ter que encarar a realidade de que ele simplesmente é mais um na sociedade, igual eu sou, igual você provavelmente está assistindo ele busca alternativas para se sentir um cara diferente, para se sentir importante. Afinal de contas, ninguém quer se sentir um bosta, ninguém quer se sentir mais um. Mas a realidade ela cobra isso, né? Então assim, é necessário ficar extremamente atento com esse cara. Se você vê um cara desse no seu meio, você rala, velho. Você vai identificar esse cara, gente. Um nego que não quer discordar de ninguém, a chance dele ser Blue Pill é alta. O cara que sempre está escutando o que as mulheres têm a dizer, não estou dizendo que você não tem que escutar o que ela tem a dizer, pelo contrário. Mas o cara que sempre está escutando o que as mulheres querem dizer, o cara que sempre coloca o ombro amigo para as meninas, provavelmente ele é um Blue Pill. O cara que sempre condena uma atitude sua quando você visa o bem-estar próprio, é um Blue Pill. Você vai saindo dessa galera. Você corre desse nível de masculinidade. Porque na maioria das vezes, um indivíduo Blue Pill, ele não é homem, ele é macho. É só isso. Já viu aquela foto do homem feminista? Aquilo lá. O Blue Pill geralmente é um homem feminista. Ele vai ter o mesmo discursinho padrão aí. Eu acredito que homens e mulheres devem ter o mesmo direito igual por x, y, papapá. Só que ele fala isso na esperança de comer a buceta de alguma feminista. É isso. É isso que o cara fala. Então assim, a gente vai tendo que aí buscar ter muito cuidado e ficar muito atento com que esses caras, eles estão passando, estão transmitindo. Porque se você fica muito tempo perto de um cara desse, velho, você roda. Você pode ser um cara foda pra caralho, mas você roda. Por quê? O Blue Pill, ele não ataca diretamente.
Um dos preceitos da mentalidade Blue Pill, o sexto, vamos colocar aqui, é que ele é covarde. E todo covarde, ele busca maneiras indiretas de atacar. O covarde, ele vai usar, o Blue Pill, ele vai usar do meio social para poder te fuder. O Blue Pill, ele é basicamente um sociopata, entendeu? O Blue Pill, ele age por meio de fofoca, ele age por meio de difamação, ele age por meio de calúnia. Ele joga junto com as mulheres nesse quesito para poder fuder os caras que ele acha que não devam estar perto dele, ou que não devam merecer, né, ou que não mereçam aquilo que ele quer para si. Lembra sempre, esse cara, ele parte do pressuposto que ele é superior, que ele é moralmente melhor do que os outros. Então, assim, ele vai te fuder porque é o dever dele te fuder. Ele tá protegendo as pessoas, ó. Fiquem sempre atentos com esse cara. Viu? Rala. Passa longe. Vai pra outra direção, mas não fica perto do indivíduo desse. É melhor você ficar sozinho na sua casa do que você frequentar um ambiente disso. Se você tem amigo Blue Pill, se alguma das coisas que eu te disse aqui nesse primeiro vídeo sobre o Blue Pill, né, a mentalidade Blue Pill, te despertou ideias a respeito do seu meio, você não vai falar porra nenhuma, mano. Você não fala porra nenhuma. Você tem seu melhor amigo é Blue Pill, sabe o que você faz? Nada. Nada. Ou, se você quiser fazer, se você gostar muito da pessoa, você espera ela ter o coração partido, que aí você apresenta as ideias. Que infelizmente é assim. Para você apresentar a ideia masculina, a ideia da realidade para um cara que está dentro da Matrix, você tem que esperar ele ter uma queda. Infelizmente é assim. Porque se você falar quando ele estiver de boa, esse cara vai te destruir, velho. É o seu melhor amigo, mas ele vai falar que você precisa procurar tratamento, ele vai falar que você precisa de ajuda, ele vai falar que você está indo para um caminho radical. Então assim, fiquem espertos, né? Fiquem espertos. Não compartilhem do pensamento de superioridade. Você vê uma coisa que você não gosta na sociedade, se não for um crime, se não for uma coisa muito grave, se não for uma criança correndo risco, se não for um idoso correndo risco, você pensa antes de agir. Não entra na ideia de nobreza, não entra na ideia de salvador. Fica longe. Analisa primeiro. Analisa primeiro. Em determinados momentos da sociedade a gente vai ter que agir como homem. Mas em determinados momentos a única coisa que a gente vai ter que fazer é ficar de boa, ficar na nossa. Observar primeiro antes de tomar conclusão. Então assim, viu um amigo Blue Pill? Fica de boa, mano. Você quer manter amizade com o cara porque por algum motivo você vê qualidades, características que te mantenham, né, ali com ele, não fala nada, não tenta pregar ideia diferente. Se bater muito à vontade, fala com exemplos distantes, escuta muito o que o cara quer dizer, faça questionamentos e bota ele para falar na tentativa de que ele se auto-questione, não bata de frente. Se você atacar diretamente um Blue Pill, velho, porra, esse cara vai virar um inferno na sua vida. Então você fica de boa, se conforme, se conforme. Vou parar o vídeo por aqui que eu vou gravar mais sobre essa mentalidade. Vai ter a parte 2. Até breve.